Olá, turma, tudo bem? Então vamos à nossa aula de geografia hoje e nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, as estruturas de relevo. Então vamos lá, então vamos conhecer o nosso relevo por inteiro, né? Como ele se formou, né? As localizações. Vamos lá. Então a gente vai começar a estudar, primeira coisa, estrutura geológica do Brasil, para a gente entender a formação do nosso relevo, tá? Então vamos lá, o que são as estruturas geológicas, tá? Elas também são conhecidas como províncias geológicas, tá? São um dos dois nomes, vamos lá. São grandes formações rochosas que servem de base para a origem e evolução destas formas, e por isso não pode ser vista como simples observação da paisagem. Então essas estruturas, elas são formações que vieram o quê? Das rochas, e elas servem de base para a formação do relevo, tá? Então a gente vai o que? Conhecer essas estruturas ou províncias geológicas, tá? Então vamos lá. Qual que é a importância do estudo delas? Vamos lá. Aí eu coloquei 4, tá? Eu errei o finalzinho aqui, mas são 4. Identificar as formas do relevo terrestre, que nós vamos ver quais são as formas de relevo, né? Identificar os recursos minerais e combustíveis fósseis. Que recursos minerais são esses aí, né? Ouro, prata, né? Né? Todos os recursos, né? Os minérios e os combustíveis fósseis, né? No caso, o petróleo, o gás natural, tá? 3. Identificar a presença de aquíferos. A gente vai estudar o aquífero. O aquífero são o quê? Aquelas águas subterrâneas, importantíssimo para nós, tá? E o 4, identificar as áreas de risco para a ocupação humana. Então, as áreas aonde os seres humanos não deveriam o quê? Morar, né? Porque o próprio nome já diz, área de risco. Então, onde não deveria o quê? Ter a ocupação de ninguém ali. Então, para a gente entender a formação do relevo, a gente precisa o quê? Entender a estrutura geológica, tá? Então, a importância de estudar essas províncias é para o homem, né? A gente entender esses 4 tópicos aqui, ok? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro, tá? Isto é, província geológica, é chamado escudo cristalino. Então vamos entender um pouco. Responsável por aproximadamente 36% do território nacional do nosso país. Essa formação ocorreu num período pré-cambriano, então num período muito antigo. Vocês lembram daquela aula que a gente teve, né, sobre a idade geológica? Então, é bem lá no começo. Ela apresenta composição diferente conforme os terrenos arqueozoicos, né, que são bem antigos também. 32% do território nacional. Os proterozoicos, 4% do território. No primeiro, é possível encontrar rochas como granito, gneiss, grafita e elevações como a Serra do Mar. Opa, a Serra do Mar já é uma serra conhecida nossa aqui, né, perto da gente aqui, né? Então vamos lá. Sua formação é mais antiga, apresentando uma pequena riqueza mineral. Já nos terrenos proterozoicos, há rochas metamórficas. Olha, lembra daquelas rochas que a gente estudou, né? Que elas se transformam em outras rochas que formam jazidas minerais. Que minerais são esses? O ferro, o níquel, o chumbo, ouro, prata, diamante e manganês, né? A Serra dos Carajás, que é uma serra lá no Pará, no norte, é um terreno proterozoico que tem o quê? Esse tipo de minério. Então lá, né, há uma grande exploração desses tipos de minerais, né? A Serra dos Carajás, ok? Então vamos lá. Opa! Então vamos para o outro.
O outro são as bacias sedimentares. Em outras aulas a gente falou muito dessa questão das bacias sedimentares, aonde fica, né, se localiza o quê? As rochas sedimentares, né? Então vamos lá. Essa formação recobre cerca de 60% do território brasileiro. Então, a maior parte do nosso território é o que? De bacias sedimentares, tá? São constituídas de espessas camadas de rochas sedimentares. Olha só o que eu falei. Consequência da intensa decomposição de sedimentos de origem marinha, glacial e continental nas partes mais baixas do relevo. Vamos lá. Nesses terrenos é possível encontrar petróleo e carvão mineral, além de minerais radioativos como urânio e tório, xisto betuminoso, areia, cascalho e calcário, tá? Então, nas bacias sedimentares, tá, se encontram o quê? Esses tipos de minerais, né? E a questão dos combustíveis radioativos. Quando a gente estudou lá os tipos de rochas, eu falei assim, como é que são compostas o que? As rochas sedimentares, né? Então, aí eu falei para vocês, a gente vai estudar um pouco mais sobre as bacias sedimentares. Então, é onde se encontra o que? Essas rochas sedimentares, ok? Então, a maior parte do nosso a maior parte do nosso país é composta de quê? Bacias sedimentares, tá? Depois de escudos cristalinos. Então, os dois a gente pode afirmar que o que? O Brasil tem uma formação que bem antiga, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. E por último, a gente tem os terrenos vulcânicos. Ué, peraí, terreno vulcânico? Vamos entender um pouco disso daí. Cerca de 5% do território apresenta esse tipo de estrutura. Professora, tem um vulcão aqui no Brasil? Não tem vulcão no Brasil, tá? Olha só, o nome é terrenos vulcânicos. Vamos entender isso aí. Atualmente, o Brasil não apresenta nenhum vulcão ativo. No entanto, já teve atividades vulcânicas cerca de 2 bilhões de anos atrás. A gente estudou também aulas anteriores. Vocês lembram a Pangeia? Que eram tudo junto. Depois formou 2 continentes, o Gondwana e a Laurásia. E com o tempo foi o que? Desmembrando até formar o que? Né, todos os territórios. E a gente teve também uma aula falando de como foi a formação do nosso planeta, que primeiro começou com o quê? Com a crosta terrestre, quando teve várias atividades vulcânicas espalhadas por onde? Por vários lugares do mundo. Então, no Brasil também, olha lá, há mais de 2 bilhões de anos atrás, quando estava se formando, teve o quê? Atividades vulcânicas, tá? Mas no nosso país não tem nenhum tipo de vulcão ativo, tá? Vamos lá. Algumas ilhas se formaram através de processos do vulcanismo, das quais se destacam Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, lá, é feito de atividades vulcânicas. Trindade, aqui no Rio de Janeiro, tá? Os minerais mais encontrados nesse tipo de estrutura são constituídos por rochas magmáticas, né? Que são rochas do magma, né? Ou rochas ígneas, as quais são formadas pelas lavas do vulcão, o diabásio e o basalto, né? A gente estudou isso aí quando nós estudamos o que? Os tipos de rocha. Né? Então, muita coisa aqui a gente só está recordando, porque nós já estudamos em aulas anteriores, tá? Então, vamos lá. O relevo brasileiro é formado por quê? Agora vamos prestar atenção. A gente vai começar a estudar agora as formas de relevo. A gente viu as estruturas, tá? Então, ele é formado por quê? Planalto, planície e depressões. No nosso país não tem montanhas. Então, quando alguém fala no Brasil a montanha, não existe montanha no Brasil, tá? Existe o que? Planalto, planície e depressão. Professora, por que não existe montanha no Brasil, tá? Porque é o seguinte,
Na aula que a gente teve sobre placas tectônicas, como é que forma as montanhas? Não são um choque das duas placas. Aí que acontece, uma placa sobressai em cima da outra e forma o quê? As cadeias de montanhas. O Brasil não fica o quê? Numa borda de nenhuma placa tectônica. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, então por isso que a gente também não tem terremoto, tá? Então, a gente o quê? Não tem formação de montanha, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar com o Planalto. São áreas relativamente elevadas, formadas por rochas resistentes que podem ser cristalinas e sedimentares, e delimitadas por escarpas. O que são escarpas? Aclives acentuados de relevos. A gente vai ver nas formas de relevo o que são essas escarpas. São vários morros juntos, tá? Várias serras, onde os processos erosivos predominam e as superfícies são irregulares, tá? O Planalto é a área mais alta que nós temos. As planícies são as áreas mais baixas e planas do relevo, onde predominam os processos de sedimentação, já que recebe sedimentos oriundos dos planaltos da depressão. Esses sedimentos vêm de onde? Da erosão, né? E quem causa a erosão? A chuva e o vento. Então vai o que? Como a planície é mais baixa, então vai o que? Vai acontecendo o transporte desses sedimentos para onde? Para as planícies. Aí que forma o que? As rochas sedimentares também, tá? Vamos lá. E terceiro, as depressões. São áreas de relevo levemente aplainados e rebaixados em relação às áreas do entorno, na questão da sua volta, onde há ação tanto da erosão quanto da sedimentação, mas predomina um processo erosivo. Então, a depressão ela é mais baixa que a planície, ok? Vamos lá. No nosso país, tá? Existe 28 unidades no relevo, sendo, tá? 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, tá? Eu vou mostrar um mapa onde mostra isso daqui. Vamos lá. Olha só, tá? Teve um geógrafo muito famoso, tá? Que ele resolveu o quê? Estudar, né? O nome dele foi o quê? Jurandir Royce. Teve outros que também fizeram isso. Mas atualmente a gente usa, tá? Esse estudo do Jurandir Royce que ele fez em 1990 com essa classificação aí. Então a gente vê que, vamos lá no mapa. O verde é o que? Todas as depressões que a gente tem. Então vamos lá, olha lá. As depressões lá embaixo, né? O quadrinho das principais depressões que nós temos, e elas são o quê? Todas elas numeradas. Então, se você quiser saber, né? É só ir lá na legenda. O amarelo são o quê? As planícies. A gente tem pouca planície. E a maior parte das planícies, onde elas estão localizadas? Ali, ó, no litoral, lá no norte do país, perto de onde? Do Rio Amazônia. E aqui, ó, e no Pantanal, né? Vamos lá. E o Planalto, né? O Planalto é esse marrom, né? Então, o Planalto, a maior parte dele está localizada onde? Ali no centro do nosso país, né? Tem muito Planalto espalhado aí, né? Aí a gente pode ver, olha só, nesse maior aqui, Planalto de bacias sedimentares, né? Então, a gente já viu a formação dos países sedimentares, lá, núcleos cristalinos, a formação deles, né? Então, assim, é importante a gente saber aonde estão localizadas. Na prova, é lógico que eu não vou cobrar todos esses nomes aqui, não precisa, tá? Nem eu sei todos os nomes de cor, né? Mas, assim, eu coloquei esse mapa para vocês saberem, né? A localização, né? Do nosso relevo, ok? Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho dos nossos planaltos.
De acordo com a classificação aquela que nós vimos, tá? As áreas de planalto no Brasil constituem o quê? 11 unidades de relevo, tá? Eu não vou falar esses 11 aqui não, tá? Mas muitos são conhecidos, tá? O Planalto da Amazônia, tá? A Chapada da Bacia do Paraná, vamos ver, Serras de Goiás, Minas. Então algumas são bastante conhecidas. O Planalto da Borborema, que a gente já estudou da questão lá da seca do sertão, né? Porque a questão da chuva. Então esse daí eu já expliquei para vocês, ele é muito conhecido, o Planalto da Borborema, tá? Então vamos lá. As planícies, né? Segundo a classificação, o país possui 6 áreas de planície, né? Planície do Rio Amazônia, da planície do Rio Araguaia, né? A planície, né, do Pantanal, do Rio Guaporé, planície do Pantanal, né, do Rio Paraguai ou Mato Grossense, né? A planície da Lagoa do Pato Mirim, que é lá no sul, e planícies e tabuleiros litorâneos, ok? Essas são as menorzinhas, até dá para falar. E, e por último, as depressões, que também são 11 depressões que existem no nosso país, ok? Então, vamos lá. Pra gente terminar, eu vou mostrar para vocês 3 perfis. O que são perfis? São cortes no relevo, tá? Vocês lembram quando a gente estudou lá no 6º ano em cartografia, chamado bloco diagrama? O bloco diagrama, né, é aquele bloco que a gente consegue ver em 3 dimensões, tá? Esse daí é como se a gente pega quase um bloco, que a gente corta ele na lateral, né? A gente corta ele em perfil pra gente dar uma estudada. Então, aí tem são 3 cortes, né, do nosso relevo, tá? Lá, 3 grandes recortes ajudam a enxergar a cara do nosso país. Então são esses 3 cortes ali, ó, que mostram 1, 2, 3. Então a gente tem a questão o perfil, né, a estrutura do norte, né? Esse perfil noroeste, sudeste, que é o 1 lá em cima, com cerca de 2.000 quilômetros, vai das altas serras de Roraima, pega lá em Roraima, até o Mato Grosso. Mostra as faixas de planície, as margens do rio Amazonas, a partir das quais vêm extensões de terras mais altas, planalto e planície. Olha só como é totalmente irregular. Começa lá do norte e vem até onde, gente? Lá no Mato Grosso. Aí pega depressão, planaltos, planícies, tá? Vamos lá. O segundo, que é lá na parte do Nordeste. Vamos lá. Com quase 1,5 mil quilômetros, esse perfil vai do estado do Maranhão a Pernambuco. É um retrato fiel do relevo da região, com destaque para 2 planaltos. Vamos lá, já vocês conhecem. O da Bacia do Parnaíba e o famoso do Borborema, cercando a depressão, né, sertaneja, esse planalto nordestino. Olha só, gente, onde está localizado o Planalto da Borborema? Olha lá, Oceano Atlântico, as massas vêm. A gente estudou isso já até o ano passado, quando a gente estudou clima, né? Olha lá, o Planalto da Borborema é um quê? É como fala? É um paredão natural ali, né? E aqui tudo para dentro é o quê? É o sertão nordestino, tá? Então vamos lá. E o 3, que é lá no sul, centro, oeste e sudeste. Esse corte é cerca de 1,5 mil quilômetros, vai do Mato Grosso do Sul ao litoral paulista. Além da planície do Pantanal, pode-se ver a bacia do Paraná, formada por rios de planalto, que abriga as maiores hidrelétricas do país, que é a de Itaipu. Tá ali o Rio Paraná, onde está a planície, onde está a bacia do rio do Itaipu, ok? A gente estudou também o ano passado a questão de bacias, né? Então vocês estão lembrando disso aí,
tá? Qualquer coisa, pegue um livro de geografia do ano passado para se lembrar disso daí, ok? Tá? Então a nossa aula ela termina aqui. A gente vai falar mais sobre as formas de relevo na próxima aula, ok? Então tchau para vocês.